Leitura do capítulo 3 do livro A Isca de Satanás. Se o diabo pudesse nos destruir, quando bem entendesse, já teria nos eliminado há muito tempo. Testemunho. Antes de ler este livro, estava em uma fase de total ausência de comunicação com Deus. Eu era salva, mas havia algo entre Deus e eu que não estava nada bem. Sabia que o erro não era da parte do Senhor, mas simplesmente não entendia qual era o problema. Um dia estava na casa de uma amiga e ela tinha o livro A Isca de Satanás. Levei-o para casa e comecei a lê-lo. Eu não conseguia interromper a leitura. O livro tinha uma unção tão grande que meu espírito simplesmente o devorou. Quando estava na metade do livro, de repente percebi que o que estava impedindo o meu relacionamento com o Senhor era um espírito de ofensa. CCR, Geórgia. Como isto pôde acontecer comigo? Respondeu-lhe José: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 19 ao 20. No primeiro capítulo, classificamos as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Primeira, aquelas que realmente foram injustiçadas. E segundo, aquelas que acham que foram injustiçadas, mas que na verdade não foram. Neste capítulo, quero abordar esta primeira categoria. Vamos começar fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Como resposta, vamos ver a vida do filho favorito de Jacó, José, que está registrado em Gênesis capítulo 37 ao capítulo 48. O sonho se torna um pesadelo. José era o 11º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos, porque seu pai o favorecia e o presenteara com uma túnica de várias cores. Deus deu 2 sonhos a José. No primeiro, ele viu feixes atados em um campo. O seu feixe levantou-se e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam perante ele. No segundo sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos se curvando perante ele. Quando ele contou esse sonho a seus irmãos, é desnecessário dizer que eles não encararam isso com entusiasmo. Eles simplesmente o odiaram ainda mais. Pouco depois, seus 10 irmãos mais velhos foram alimentar os rebanhos de seu pai no campo. Jacó enviou José para ver como eles estavam indo. Quando os irmãos mais velhos viram José vindo, conspiraram contra ele, dizendo: vem lá o tal sonhador, vamos matá-lo. Então veremos o resultado de seus sonhos. Ele diz que será um líder acima de nós, que ele tente nos liderar quando estiver morto. Então eles o lançaram em uma cisterna para morrer. Tiraram a sua túnica, rasgaram-na e a molharam com o sangue de um animal para convencer seu pai que ele havia sido devorado por uma fera selvagem. Depois de terem-no lançado na cisterna, porém viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Então Judá disse: ei, esperem um instante, rapazes. Se o deixarmos apodrecer naquela cisterna, isso não nos trará nenhum proveito. Vamos ganhar algum dinheiro e vendê-lo como escravo. Será como se estivesse morto. Ele nunca mais nos incomodará e dividiremos os despojos. Então eles o venderam por 20 siclos de prata. José os havia ofendido.
Então eles o traíram, tirando dele a sua herança e a sua família. Lembre que foram os irmãos dele que fizeram isto, filhos do mesmo pai, que tinham a mesma carne e o mesmo sangue que ele. Ora, nós, cidadãos deste século, vivemos em uma cultura tão diferente que é difícil para nós entendermos a gravidade do que aqueles homens fizeram. Só matando José, eles poderiam ter feito algo pior. Nos tempos bíblicos, era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem levavam o seu nome e herdavam tudo o que ele possuía. Os irmãos de José o impediram de um dia receber o nome e a herança de seu pai. Eles apagaram o nome dele, despojando-o completamente da sua identidade. Tudo que era familiar para José se fora. Quando alguém era vendido como escravo para outro país, ele permanecia escravo até a morte. A mulher com quem ele se casasse seria uma escrava, e todos os seus filhos seriam escravos também. Era ruim nascer escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de riquezas e com um grande futuro pela frente, para depois ter tudo isso arrancado das suas mãos. Teria sido mais fácil se José jamais tivesse conhecido sua origem. Era como se ele fosse um morto-vivo. Tenho certeza de que ele foi tentado a desejar que seus irmãos o tivessem matado. De fato, o que os irmãos de José fizeram foi muito mau e cruel. Uma retrospectiva perfeita. Quando leu minha paráfrase da história de José, você provavelmente já conhecia o final. Esta é uma história muito inspiradora quando você conhece o final. Mas não foi assim que José passou por tudo isso. Parecia que ele jamais veria seu pai novamente, nem veria o sonho que Deus lhe havia dado se cumprir. Ele era um escravo em uma nação estrangeira. Ele não podia sair do Egito. Ele era propriedade de outro homem por toda a sua vida. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele serviu a esse homem por cerca de 10 anos. Ele nunca ouviu falar de sua família e sabia que seu pai acreditava que ele estivesse morto. A vida deles havia prosseguido sem ele. José não tinha esperança de ser resgatado por seu pai. À medida que o tempo passou, José obteve o favor do seu senhor e era bem tratado. Potifar colocou José como administrador da sua casa e de tudo que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo em que a situação estava a favor de José, algo de muito errado estava sendo gerado no coração da mulher do seu senhor. Ela começou a sentir um desejo ardente por José e queria cometer adultério com ele. Ela tentava seduzi-lo diariamente e ele se recusava. Um dia, ela estava a sós com ele na casa e o encurralou, insistindo para que ele se deitasse com ela. Ele se recusou e correu, deixando a sua túnica na mão da mulher. Quando fez isso, ela ficou envergonhada e gritou: estupro! Potifar fez com que José fosse lançado na prisão de Faraó. Ora, a prisão de Faraó não era em nada semelhante às prisões que temos hoje nos Estados Unidos e em muitos países de primeiro mundo. Ministrei em muitas prisões e, por mais desagradáveis que sejam, elas poderiam ser consideradas clubes sociais se comparadas à masmorra de Faraó. Sem luz do sol ou áreas para exercícios, havia apenas celas cavadas abaixo da superfície ou poços destituídos de luz e de calor. As condições variavam
de rudimentares a desumanas. Os prisioneiros eram colocados ali para apodrecerem enquanto sobreviviam do pão e água da aflição. 1 Reis 22, 27. Eles recebiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem, a fim de poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105, 18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Se fosse egípcio, ele poderia ter tido alguma chance de ser liberto, mas como escravo estrangeiro, acusado de estupro, ele tinha pouca ou nenhuma chance. As coisas não podiam piorar mais. José havia descido o máximo que uma pessoa podia descer sem estar morta. Você consegue ouvir os pensamentos dele nas trevas úmidas daquela masmorra? Servi ao meu mestre com sinceridade e integridade por mais de 10 anos. Sou mais fiel que sua esposa. Permaneci leal a Deus e a ele, fugindo diariamente da imoralidade sexual. Qual é a minha recompensa? Um calabouço? Uma prisão? Parece que quanto mais tento fazer o que é certo, mais as coisas pioram. Como Deus pôde permitir isso? Será que meus irmãos podem roubar até a promessa que me foi dada por Deus? Por que esse poderoso Deus de aliança não intervém em meu favor? É assim que um Deus amoroso e fiel cuida dos seus servos? Por que eu? O que fiz para merecer isto? Eu apenas acreditei no que ouvi de Deus. Tenho certeza de que ele lutava com pensamentos como esses. Ele havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo que lhe havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargo com os seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Será que ele abriria mão de toda esperança no cumprimento da promessa, roubando de si mesmo o seu último incentivo para viver? Deus está no controle? Imagino que nunca tenha passado pela mente de José que aquele era o processo de Deus para prepará-lo, para governar até que esse dia chegou. Como ele usaria a sua futura autoridade sobre os seus irmãos que o haviam traído? José estava aprendendo a obediência pelo que ele havia sofrido. Seus irmãos eram instrumentos habilmente forjados nas mãos de Deus. Será que José permaneceria firmado na promessa, buscando a Deus para conhecer o seu propósito? Talvez quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre a sua vida. Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir e não para nos separar. Geralmente, nesses períodos de treinamento, nos concentramos na impossibilidade das nossas circunstâncias, em vez de focarmos na grandeza de Deus. Consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém. Então, procuramos aquele que sentimos que é responsável pelo nosso desespero, quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortúnio e não o fez. Em geral, o culpamos. Isto permanecia na mente de José. Vivi de acordo com o que sei a respeito de Deus. Não transgredi os seus estatutos, nem a sua natureza. Eu só estava repetindo um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traem, eu sou vendido como escravo. Meu pai pensa que estou morto e nunca vem ao Egito para me procurar e me resgatar. Para ele, o fundo do poço eram seus irmãos. Eles eram a força que o havia lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos
sobre como as coisas seriam diferentes quando ele estivesse no poder, quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos. Contudo, seria diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro. Com que frequência ouvimos nossos irmãos e irmãos caírem na mesma armadilha de culpar alguém? Por exemplo, se não fosse por minha mulher, eu estaria no ministério. Ela foi um impedimento e arruinou grande parte dos meus sonhos. Se não fosse por meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação que eu estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e eu não? Se minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais feliz em meu casamento. Se o pastor não tivesse reprimido o meu dom, eu estaria livre e desimpedido. Ele me impediu de cumprir o destino do meu ministério. Ele colocou as pessoas da igreja contra mim. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos, e eu não teríamos todo este problema financeiro. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contaria com o favor de Deus e dos líderes. Com suas fofocas, ela me destruiu, assim como destruiu todas as minhas esperanças de ser respeitado. A lista é interminável. É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem e imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e dor são culpa delas. Quero enfatizar o seguinte ponto: absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino nas mãos. Os irmãos de José tentaram seriamente destruir a visão que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que havia dado um fim em José. Eles disseram com seus próprios lábios: vinde, pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis 37 e 20. Eles estavam determinados a destruí-lo. Não foi um acidente, foi deliberado. Eles não queriam que houvesse qualquer chance de que ele tivesse êxito. Agora, você acha que quando eles o venderam como escravo, Deus olhou do céu para o Filho e o Espírito Santo e disse: o que vamos fazer agora? Vejam o que os irmãos dele fizeram. Eles arruinaram o nosso plano para José. É melhor pensarmos em alguma coisa rápido. Temos um plano B? Muitos cristãos reagem a situações de crise como esta, como se fosse exatamente isso que aconteceu no céu. Você consegue ver o pai dizendo a Jesus: Jesus, João acaba de ser despedido, porque um irmão em Cristo mentiu sobre ele. O que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo? Ou, Jesus, Suelen tem 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível lá embaixo para ela? O homem que eu queria que se casasse com ela casou-se com sua melhor amiga, que fez uma fofoca contra ela e envenenou o coração dele. Essas frases soam como algo absurdo. No entanto, a forma como reagimos insinua que esta é a maneira como vemos Deus. Vejamos como José se sairia se vivesse em nossas igrejas de hoje. Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria fazendo? Planejando a vingança. Ele se consolaria com pensamentos do tipo: quando eu colocar minhas mãos nele, vou matá-los. Vou matá-los pelo que me fizeram. Eles vão pagar por isso. Mas se José realmente tivesse tomado essa atitude, Deus o teria deixado apodrecer naquela masmorra. Se ele tivesse saído da prisão
Com esta motivação, teria matado os cabeças de 10 das 12 tribos de Israel. Isso incluiria Judá, de cuja linhagem Cristo descenderia. Sim, aqueles que trataram José de forma tão cruel foram os patriarcas de Israel. E Deus havia prometido a Abraão que eles gerariam uma nação. Através deles, o Senhor Jesus finalmente viria. José permaneceu livre da ofensa e o plano de Deus foi estabelecido em sua vida e na vida de seus irmãos. Deus que te abençoe. Até a próxima leitura.